do Senhor. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Chegamos ao final das 7 cartas do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar a 7ª carta, a carta à igreja de Laodiceia. Amém? Pegue sua Bíblia, por gentileza, abre em Apocalipse 3, verso 14. Amém? Vamos ler o que o texto diz. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus, chegamos na 7ª carta, a carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. Laodiceia, que significa julgamento do povo, ou o povo julga. Nós vemos aqui que Laodiceia era uma igreja que tinha muitos recursos, era uma igreja muito abastada, nós vemos isso no texto, porém eles tinham alguns problemas, graves problemas. Nós vemos aqui, irmãos, diferentemente da igreja de Filadélfia, que nós estudamos no último estudo, que eles não tinham nenhuma repreensão. É terrível, porque na igreja de Laodiceia eles não têm nenhum elogio. Começamos aqui no verso 14, quando Jesus ele se apresenta, quando o Senhor Jesus ele se apresenta, como já disse nos estudos anteriores, sempre há um significado, sempre há algo que Jesus está transmitindo, uma verdade profunda que vale para aquela igreja, que vale para toda a carta. Então ele diz: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando Jesus diz, isto diz o Amém, assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. Pense comigo, testemunha fiel e verdadeira. E essa igreja não tem nenhum elogio, essa igreja só recebe correções. Eles estavam testemunhando um testemunho falso de Cristo, um testemunho falso do Evangelho. Eles estavam apresentando uma versão que não era verdadeira do Evangelho, eles estavam vendo uma versão que não era a vontade de Deus, não era verdadeira. Por isso Jesus Cristo é como se ele chamasse a atenção: vocês precisam aprender de mim. Vocês precisam aprender comigo, Assim como Jesus ele diz lá, por exemplo, em Mateus 11, 28, 29 e 30, que ele vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde do coração. É como se ele estivesse dizendo aqui: vocês precisam aprender de mim. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Isso quer dizer que o testemunho da igreja de Laodiceia, pelo contexto nós podemos dizer, era um testemunho falso, e eles não estavam sendo verdadeiramente testemunhas de Cristo. No verso 15 nós vemos aqui, assim como Jesus disse para todas as igrejas: conheço as tuas obras. Então Jesus, Deus, ele conhece tanto as obras das igrejas que estão fazendo a obra, verdadeiramente, com amor, com dedicação, bem como ele também conhece aquelas que não estão fazendo, pois ele conhece tanto aquele que elogiou, quanto aquelas que não receberam nenhum elogio, aquela que não recebeu nenhum elogio, como a igreja de Laodiceia. E ele diz que nem és frio nem quente, quem deras fora frio ou quente. Então, no verso 16, completando: assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Alguns estudiosos vão dizer que havia um duto que levava e conduzia a água, transportava a água de outra cidade até a cidade de Laodiceia. E que, como esse duto era um duto de pedra, o caminho era muito longo, né, a água que saía da outra cidade, muitas vezes direto de uma fonte, em temperaturas agradáveis, né, iam percorrendo o duto, e quando chegava em Laodiceia já estava morna, já estava quente, era uma água que não refrescava, que não matava a sede. Vamos combinar, né, irmãos, que não existem muitas coisas que dá para fazer com algo morno, né? Eu vou dar o meu exemplo, eu gosto bastante de café. Um café morno é difícil tomar, né? Quem gosta de chá, né, a opção é o chá quente ou o chá gelado. Um chá morno também não faz, né, não é muito bem receptivo. Tem muitas coisas que a gente, até mesmo comida. Eu, por exemplo, eu gosto de comida quente, né? Eu desconheço quem gosta de comida gelada. Aliás, comida gelada tem as comidas frias, né? A comida morna é sem graça, né? E o que Jesus está dizendo aqui? Aquele povo, né, ele era morno, sem graça, no sentido, eles se reuniam, não havia propósito na reunião desta igreja, pois eles eram falsas testemunhas de Jesus. Eles não estavam ali se reunindo para glorificar a Deus. Então nós vemos aqui um retrato de uma igreja morna, uma igreja fria, morta espiritualmente, uma igreja que tinha muita abastança, tinha muita riqueza, tinha muito recurso, mas não tinha a presença de Deus. No verso 17 vai relatar isso, porque assim, eles diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, eles usaram aqui, por exemplo, a frase de Davi, do Salmo 23, por exemplo. Jesus ele classifica, né, esse entendimento da igreja, porque eles diziam: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. O Salmo 23, né, a tradução mais correta diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quer dizer que o Senhor ele supria todas as necessidades do pastor, né? Porque quem tem Deus, quem tem Jesus, não precisa, não tem falta de nada, né? Deus, ele é um Deus da providência, ele é um Deus da provisão. E aí essa igreja dizia que não tinha falta de nada, eles tinham bens materiais, mas Jesus aponta diretamente para eles, né? Vocês acham que possuem, acham que são ricos, acham que de nada tem falta, mas na verdade vocês, né, são miseráveis. E a denúncia que Jesus faz aqui é muito contundente, pois ele diz assim: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, assim, eles não tinham absolutamente nada. Eles estavam em desgraça, eram miseráveis, pobres. Diziam que eram ricos, mas eram pobres espiritualmente, né? Eram cegos, né? Estavam nus diante do Senhor. Isso quer dizer, né, metaforicamente falando, né, num sentido figurado, num sentido ilustrado, eles estavam tateando no escuro. Eles não havia vestes diante do Senhor, né? Eles não estavam com vestes brancas como aqueles, por exemplo, de Sardes, que não haviam se contaminado. Eles eram dignos de andar de branco, eles seriam vestidos de vestes brancas, né? Já a igreja de Laodiceia, a denúncia é que eles estavam nus espiritualmente. Isso traz um sinal de alerta para mim e para a sua vida, né? Em relação àquilo como nós vemos, como nós pensamos, como nós cremos que estamos. Na verdade, nós devemos orar ao Senhor e para que o Senhor revele a nossa condição espiritual, para que nós venhamos entender como verdadeiramente nós estamos diante do Senhor. Porque aquele povo, nada mais, nada menos, eles estavam enganados. Eles achavam que tinham, achavam que possuíam, achavam que estavam bem, mas na verdade eles não estavam nada bem diante do Senhor. Então, Jesus dá um conselho para essa igreja. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, Jesus tinha tudo o que eles precisavam, né?
Fisicamente falando, materialmente falando, eles achavam que tinha tudo, mas eles não tinham o dono da obra, eles não tinham a cabeça da igreja. Jesus tinha tudo o que eles precisavam. Jesus tinha, aleluia, o ouro, Jesus tinha as vestes, Jesus tinha o colírio, Jesus tinha tudo o que a provisão, Jesus tinha tudo o que eles precisavam, mas Jesus não tinha espaço para entrar nesta igreja. Quantas igrejas não estão abrindo espaço mais para Jesus entrar na igreja? Quantas igrejas estão diminuindo o tempo da palavra, estão tornando cultos em entretenimento? E na verdade, a igreja é um lugar de exposição da palavra, de pregação da palavra. O Senhor Jesus, ele precisa ser o centro, precisa ser o foco, ele precisa ser exaltado no meio da sua igreja. Glória a Deus. Verso 19 diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O Senhor Jesus é como um pai castigando um filho a quem tanto ama. Nenhum pai, nenhuma mãe que verdadeiramente ama seus filhos, quando castiga, quando corrige, não é para mal, mas é porque querem o melhor para o seu filho, é porque querem o bem do seu filho. Jesus Cristo, da mesma maneira, está repreendendo essa igreja, pois ele queria o melhor para esta igreja. Verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Este convite aqui está aberto a todos, a você que está assistindo esse vídeo, talvez você ainda não seja cristão. Jesus está à porta do seu coração e ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar a sua história, mas você precisa permitir que o Senhor Jesus entre na sua vida e mude a sua história. Talvez você já tenha conhecido e andado nos caminhos do Senhor e porventura se afastou. Hoje é a sua oportunidade. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Glórias a Deus. Jesus quer entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração. Ele quer te dar uma nova vida, te transformar, te fazer uma nova criatura para a glória do nome dele. E ele diz: se abrir, eu entro e cearei contigo e você comigo. Glória a Deus. Jesus, ele dá o privilégio, ele se assenta na mesa daqueles que abrem a porta do seu coração para ele. A mesa, na Bíblia, é muitas vezes mostrada como um lugar de comunhão, um lugar onde há harmonia, um lugar onde há igualdade, onde há respeito. Se você abrir a porta do seu coração, Jesus entrará e sentará à mesa. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Jesus, ele quer alcançar vidas através desse vídeo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que chegar ao final, receberá uma grande recompensa. Assim como Jesus venceu e foi coroado, ele recebeu uma grande recompensa. Ele diz aqui: assim como eu me assentei no trono de meu Pai, aqueles que vencerem receberão uma grande recompensa. Há uma grande recompensa para mim e para a sua vida nos aguardando na eternidade. Mateus 24, 13 vai dizer assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere, não desista. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a todos. Voltamos com uma nova série de estudo. Que Deus abençoe. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.